Seja bem-vindo a mais uma aula especial para você e na aula nós iremos resolver uma prova de cálculo onde nós temos várias questões de limite que poderão aparecer na sua prova também. Venha comigo. Primeira questão diz assim: calcule a derivada da função, ou seja, calcule a primeira derivada dessa nossa função bem aqui. E essa função que eu tenho bem aqui, você pode perceber que é uma multiplicação entre duas funções. Então, para você gabaritar essa questão, você vai ter que recordar como é que eu derivo quando eu tenho uma multiplicação. Mura, eu não lembro. Vou te ajudar. Quando você tem aqui uma função u por uma v e você quer obter a derivada, quem é a derivada? Fale comigo. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira e deriva a segunda. Então, isso aqui, ó, você tem que conhecer muito bem que é a regra da derivada da multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação entre duas funções e eu quero derivar, você já sabe como é o nosso esquematozoide. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira e deriva a segunda. Após revisar, vamos fazer a questão. Então, para você resolver essa questão, obter a nossa derivada, a nossa primeira derivada, você vai fazer assim: deriva a primeira, vou simbolizar, ó, deriva a primeira. Aí, após isso, repete a segunda função log natural de x mais 2. Aí, mais o que? Aí, você repete a primeira função e vai derivar a nossa segunda função, que é o log natural do x mais 2 aqui. Vou colocar de vermelho, que eu quero a derivada. Agora, eu vou recordar com você quem é a derivada de e elevado a 2x. Você tem que saber que a derivada de e elevado a 2x, como é que eu faço essa derivada? É e elevado a 2x vezes a derivada de 2x. Eu usei aqui a chamada regra da cadeia, regra da função composta. Entenda bem, você tem que saber que a derivada de e elevado a x é ela mesma. E elevado a u é e elevado a u, só que esse u aqui você tem que derivar. Então, por esse motivo ficou assim. E a derivada de 2x você sabe que é 2 e elevado a 2x. Pegou a visão? Então, aqui vai ficar que a nossa primeira derivada será aqui 2 e elevado a 2x log natural de x mais 2. Beleza? E aqui do lado eu vou ter, tem que derivar o log natural. Mura, revisa aí como é que eu derivo esse log natural. Você tem que saber que a derivada log natural de x é 1 sobre x. E aqui no caso, quando você tiver, por exemplo, a derivada de um log natural de u, essa derivada aqui é 1 dividido por u vezes u'. Vai guardando essas observações aqui, ó, que são importantes demais. Você não pode esquecer da regra da cadeia. Então, nesse caso aqui, quando você for derivar, você faz assim, ó, mais e elevado a 2x, e a derivada log natural, você já sabe, essa derivada bem aí vai ficar 1 dividido por x mais 2, que é o meu u, vezes a derivada desse u, vezes a derivada de x mais 2. Só que a derivada de x mais 2, esse carinha aqui vale 1, que a derivada de x em relação a x é 1 e a de 2 é 0. E agora, você gabaritou a nossa primeira questão. Eu tenho aqui a primeira derivada, vai ser 2 e elevado a 2x, log natural de x mais 2. E aqui você pode organizar como você quiser. Uma sugestão de resposta era você colocar assim: 1 vezes e elevado a 2x, é e elevado a 2x, e embaixo x mais 2. E dessa maneira, você obteve aqui o que a gente chama de primeira derivada. Então, está aqui a nossa resposta. Bate aquela foto aí, rapidola.
Nessa próxima questão aqui, eu quero pegar essa minha função f, quero obter a primeira derivada dela, mas quando x é zero. Esse f' de zero é isso. Para isso, você já sabe, não esqueça dessa regrinha aqui. Quem é a derivada mesmo de u vezes v, fale comigo. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira e deriva a segunda. Você tem que saber essa relação aqui. Agora, a minha primeira função, ou seja, quem faz o papel da u e da minha v, essa aqui seria a minha u, essa aqui é a minha v, por exemplo. Então, quando você quiser obter a primeira derivada aqui, você vai fazer o seguinte esquema. Derivada da primeira, coloque assim, ó. Repete a segunda função. Beleza? Aí, mais a primeira e você vai derivar a segunda função. Eu não derivei, eu só coloquei na nossa relação da derivada de u vezes v. Beleza? Agora me ajuda. Na derivada de e elevado a menos x, tem que ter cuidado, porque aqui você tem que usar a regra da cadeia. A derivada de e elevado a x é ela mesma. No caso de e elevado a u, é e elevado a u, só que você tem que derivar por esse u. Entenda bem, a derivada de e elevado a menos x é e elevado a menos x vezes a derivada de menos x. É assim que você aplica a regra da função composta. A derivada de menos x é menos 1. Então, aqui vai ficar assim o nosso esquema. Menos e elevado a menos x. Não esqueça que aqui deu menos 1 nesse parêntese. Tudo bem? E a derivada do cosseno de 3x? Mesmo esquema. Isso cai muito em prova. Regra da cadeia. Derivada do cosseno, você sabe que é menos seno de 3x, só que vezes a derivada de 3x. Então, não pode esquecer da regra da função composta. A derivada de 3x é o número 3, então vai ficar 3 vezes o seno de 3x. E aqui está o nosso esquema. Cuidado com isso. Quando for derivar, tem que derivar corretamente. Agora, eu vou substituir aqui, pegue a visão, a nossa derivada. Você pode simbolizar assim, pode simbolizar assim. Derivada de f em relação a x. Você pode colocar dessa maneira. Ah, eu não gostei. Na verdade, a gente não tem que gostar, tem que saber que pode. Você pode ficar usando a vida toda o f', mas na sua prova, se aparecer esse df, né, barra dx, tem que saber que isso quer dizer a nossa primeira derivada. Show? Então, aqui você vai ter o seguinte. Esse primeiro cara deu menos e elevado a menos x, vezes cosseno de 3x. Aqui, repita, e elevado a menos x. E a derivada do cosseno de 3x deu menos seno aqui. Posso logo fazer mais com menos e colocar um sinal de menos aqui, se assim você desejar. Você vem aqui, coloca logo um sinal de menos para ganhar tempo. Mais com menos ficou menos. E aí você vai ter 3, coloca aqui ordem dos fatores, não altera, e aqui do lado seno de 3x. Tudo bem, eu achei a minha função primeira derivada. Só que eu quero obter essa derivada em zero. O que eu faço? Você vai substituir. Você vai colocar assim, ó, o f' em zero. Esse zero que aparece aqui, ele é, na verdade, o valor do x. X vale zero. Então, era só você substituir por zero. E aí vai ficar assim. Você vai pegar e vai colocar menos e elevado a menos zero, cosseno de 3 vezes zero, menos 3, e elevado a menos zero, e o seno de 3 vezes zero. Beleza? Só que aí você tem que fazer uma revisão. Você tem que saber, ó, 3 vezes 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 sempre é o número 1. E aqui vai ficar seno de 0. Seno de 0, esse cara é 0.
Aqui vai ficar e elevado a menos zero, que na verdade é e elevado a zero, que é 1. Mas quando eu multiplicar esse 3 vezes 1 vezes 0, você vai concordar comigo aqui que esse cara aqui, ó, zerou. Então, bem aqui, ó, zerote. Então, aqui vai dar 0. E aqui vai sobrar esse carinha do lado. A minha derivada em 0 será menos e elevado a 0, que é 1. Cosseno de 0 é 1. E aqui está a nossa derivada em 0, que vale menos 1. E aí você mandou bem nessa questão. Cuidado, na questão tem que saber a regra do produto para se calcular a derivada, mas a regra da cadeia aparece bastante. Cuidado, bate aquela foto aí, rapidola. Essa é uma outra questão muito tradicional em prova de cálculo quando a gente fala em derivada, que é achar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função em determinado ponto. Para resolver essa questão, você vai utilizar essa fórmula bem aqui. Toda vez que falar em equação da reta, pegue a visão aqui, ó, equação da reta. Você vai usar y menos y0 igual a m vezes x menos x0, que eu gosto que você leia em japonês, ioyo mi shishio. Então, bem aqui você tem a nossa equação da reta y menos y0, m vezes x menos x0, ioyo mi shishio. Mas é importante você saber o que isso tem a ver, que é um tópico de geometria analítica, com a situação de derivada. E olha só, eu quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função no ponto P. Eu tenho uma função, essa função ela teria, por exemplo, um gráfico, você pode riscar, esse aqui é o gráfico, se não for, não tem problema nenhum, está aqui a minha função. Existe uma reta tangenciando a minha função, ou seja, raspando a minha função em um determinado ponto. Esse ponto aqui é o ponto P, menos 3 e 1. Eu já tenho uma boa notícia para você. Quando aparecer esse ponto na questão, esse cara, ele é o meu x0 e o meu y0. O ponto por onde está tangenciando vai ser o meu x inicial, o y inicial, que aparece aqui na fórmula. Você só tem que fazer uma coisa nessa questão para resolver. Obter esse m, o coeficiente angular. É aí que vem a ideia que o coeficiente angular ele vai ser a primeira derivada. Quando você tem aqui e calcular, por exemplo, nessa questão, a derivada dessa função nesse valor do x, você tem o coeficiente angular da reta tangente. Entenda bem, pequeno gafanhoto. Eu estou dizendo que eu pego a minha função fx, está aqui a função e elevado a x mais o número 3, a nossa função. Nessa função, eu vou obter a primeira derivada dela, a primeira derivada. Vou usar aqui a regra da cadeia, que a derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes a derivada desse meu u, desse meu expoente lá. Só que essa nossa primeira derivada está fácil, que a derivada de x é 1, de 3 é 0. Então, aqui eu tenho que a nossa derivada será e elevado a x mais o número 3. Só que eu preciso calcular a derivada no valor do x. E o valor do x já veio na questão, é o x0, é esse menos 3. Então, aqui eu vou obter a minha derivada no menos 3, que vai ficar e elevado a menos 3 mais o número 3, que é e elevado a 0, que é 1. E alguém pergunta, mas e daí? O que tem a ver essa derivada? Ela vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Eu estou te dizendo, meu pequeno gafanhoto, que esse 1 que eu achei é o meu coeficiente angular, o meu m, o meu coeficiente angular é o número 1. E agora, você vem aqui apenas substituir y menos o y0, que é 1, o m que acabei de achar, number 1, e x menos x0, cuidado com o jogo de sinal, menos com menos aqui vai ser mais. E agora é só você organizar.
você vai ter que y será, esse 1 está subtraindo, passa somando, do outro lado vai ficar x mais um número 3, e aqui eu cheguei na resposta, que y será x mais um número 4, e aí você gabaritou mais uma questão, e é uma questão que cai muito em prova de cálculo, achar a equação da reta tangente. Pegou a visão? Mais uma questão muito tradicional em prova de derivada, que é a chamada derivação implícita. Ele te dá uma equação onde você não consegue isolar a minha função y, mas ele pergunta quem é a derivada de y em relação a x. O esquema para resolver essa questão é assim. Você copia essa equação, você vai copiar aqui, ó, x, y à segunda, mais y à terceira, y ao cubo, mais x elevado à terceira. Dê um espaço aí, ó, igual, dá um espacinho, coloco 15 do outro lado. Olha o que eu vou fazer. À esquerda e à direita, eu vou calcular a derivada. Você vai derivar essa minha equação à esquerda e à direita em relação a x. Faça dessa maneira aqui, ó, derivada em relação a x. Então, esse é o esquema. Você pega a sua equação, deixa um espacinho, deriva à esquerda e à direita em relação a x. Cuidado, que é importante você entender que esse y não é constante. Esse y é uma função de x. Legal? Isso vai ser muito importante. Agora, eu vou fazer essa derivada aqui. Posso começar pela parte mais fácil. É esse cara da direita, que aqui é a derivada da constante. E a derivada constante vale zero. Mas no lado esquerdo tem que ter muito cuidado. Vamos fazer devagar. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui você pode fazer assim, ó. Deriva em relação a x a primeira, que é x, y a segunda. Deriva a segunda parcela em relação a x, y a terceira. E deriva x ao cubo em relação a x. Beleza? Do outro lado ficou zero, que é a derivada da constante. Muita gente erra nesse pedaço bem aqui. Isso aqui é uma multiplicação entre duas funções. Eu tenho que fazer a regra do produto, então vou montar a derivada de u vezes v, que você já sabe que a derivada de uma multiplicação será deriva a primeira função, que é o meu x, aí repete a segunda, y elevado à terceira. Tá? Vou tirar esse pontinho aqui, porque alguém pode pensar que é uma multiplicação. Então, derivada de x vezes y elevado à segunda. Aí, mais, aí você repete a primeira e deriva a segunda função aqui em relação a x. Vai derivar y à segunda, vou colocar de azul aqui, para você não se perder, é muito importante. Aí o restante eu vou repetir para você, vai ficar aqui mais derivada em relação a x de y ao cubo, e aqui do lado você coloca mais a derivada em relação a x do nosso carinha, x ao cubo bem aqui, igual a zero. Cuidado, tá? Não vai esquecer, vou marcar aqui, eu utilizei a regra da multiplicação, tá bom? Agora vou fazer as derivadas. Derivada de x em relação a x, esse carinha aqui você sabe que é o número 1. Então, aqui eu vou ter 1 vezes y à segunda. Então, você coloca y à segunda. Mas é aqui que muita gente erra. É na derivada de y à segunda em relação a x. Quando você for fazer essa derivada aqui, você tem que tomar muito cuidado com essa derivada. Tá? É aqui que mora o perigo, bem aqui também mora o perigo, porque aqui eu vou fazer a regra da cadeia. Porque o y, ele está em função de x. Então, na hora que você derivar y à segunda, você vai fazer assim, ó, pegue a visão. Aqui eu tenho x, vou repetir esse x, e a derivada de y à segunda, em relação a x, você faz assim, você deriva normal, o expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do conteúdo. Quem é o conteúdo? É o y.
vezes a derivada de y em relação a x, e fica escrita dessa maneira. É esse pedaço que muita gente dá uma bugada quando estuda esse conceito aqui de derivação implícita. Quando você for derivar o y, cuidado, faça a regra da cadeia vezes a derivada do conteúdo. De novo, ó, quem é a derivada de y na terceira em relação a x? Derive normal, como se fosse um x, né? O expoente vai para frente, diminui uma unidade, só que vezes a derivada do y em relação a x. Vezes a derivada de y em relação a x. Então, é aqui que mora o perigo. E aqui do lado, a derivada de x à terceira em relação a x, normal, 3x à segunda. Aqui você poderia até, se quisesse, falar assim, né? 3 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Por isso que não aparece o d aqui, beleza? Mas quando for o y, cuidado, que muita gente erra. Chegou bem aqui? Para terminar a sua questão, basta você se organizar, porque aqui não dá muito para fazer muitas coisas, mas dá para você colocar em evidência. Esse carinha bem aqui, ó, que estou marcando para você, esse carinha tem a derivada de y em relação a x, que eu posso colocar em evidência. O restante eu expulso. Então, vou fazer isso. Colocando em evidência, eu vou ter derivada de y em relação a x, aí você abre um parêntese. Quando você coloca em evidência, você divide. Então, x 2y vezes a derivada dividido pela derivada vai dar 2xy. Aqui do lado vai ficar 3y à segunda. E o outro lado eu joguei para lá, trocando de operação, menos 3x à segunda e menos y à segunda. O que é que eu posso fazer mais aqui? Eu posso fazer apenas que esse cara aqui está multiplicando, vai passar dividindo e acabou a questão. Eu tenho que a derivada de y em relação a x será igual. Aí você vai colocar aqui o nosso valor. Deixa eu colocar uma linha contínua para você. Qual é o nosso valor? Menos 3x à segunda, menos y à segunda, dividido por 2xy, mais 3y à segunda. E dessa maneira aí, ó, você sambou na questão, guarda essa, porque derivação implícita cai muito em prova e sempre, né, a gente dá uma bugada. Cuidado. Bate aquela foto aí, rapidola. Nós vamos agora obter a derivada dessa minha função aqui em zero. Só que essa função aqui é uma divisão. E aí você tem que recordar como é que eu faço a derivada do quociente. Moura, eu esqueci. Então, vou te ajudar aqui. Quando eu tenho uma função u dividido por uma v e eu quero obter a primeira derivada, você vai fazer o seguinte esquema. Anote aí. Derivada da primeira, repete a segunda. Aí, menos a primeira, deriva a segunda, dividido pelo quadrado da segunda. É assim que você faz para derivar quando você tem uma divisão. Pegou a visão? Agora, olha só. O que é que eu posso fazer aqui? Vou lá. A minha função, a u, é o numerador e a minha v é o denominador. Então, vou ter que escrever devagar isso aqui para não errar. Esse zero é só no final. Então, você vem aqui e vai colocar, olha, a minha derivada f' de x será, aí você coloca o nosso esquema bem aqui. Derivada da primeira, a primeira é um log natural, ó. Derivada do log natural de x mais 5. Então, vou colocar essa minha derivada de vermelha, eu vou fazer daqui a pouco, primeira derivada. Aí, repete a segunda função, que é a função e elevado a x à segunda mais 3x. Aqui do lado, coloque menos. A primeira você repete, log natural de x mais 5. E o que você pode fazer? Vou aumentar essa nossa, né, nossa setinha bem aqui, nossa reta melhor. Dá uma aumentada aqui.
E agora eu coloco aqui do lado a nossa derivada. A derivada de e elevado... Não fiz, viu? Vou fazer daqui a pouco essa derivada. De e elevado a x à segunda mais 3x. Dividido isso aqui pelo quadrado da segunda função. Então, o primeiro papel nosso é substituir corretamente na nossa relação da derivada de uma divisão. E aí eu tenho que recordar essas derivadas para não errar. Como é que eu derivo um log natural? Nós já sabemos. A derivada do log natural de x mais 5, como é que eu faço a derivada disso aqui? Isso aqui vai ficar assim. Derivado log natural de u é 1 dividido por u. Então, aqui vai ficar 1. Coloque aí, ó, 1 dividido pelo número u, que seria x mais 5, vezes a derivada de x mais 5. Aqui do lado, vezes a derivada de x mais 5, que é 1. Essa derivada, por esse motivo, aqui vai dar 1 dividido por x mais 5. Legal. E como é que eu faço a derivada de e elevado a x à segunda mais 3x? Regra da cadeia também. Derivada de e elevado a alguém é e elevado a alguém vezes a derivada desse alguém, vezes a derivada do meu expoente. Cuidado com isso. Vezes aqui a derivada de x à segunda mais 3x. A derivada de x à segunda, você sabe muito bem que vai dar 2x, a de 3x vai dar um número 3, e como a ordem dos fatores não altera, eu posso deixar escrita dessa maneira bem aqui. Então, esses cálculos auxiliares têm que ser bem feitos, senão você pode errar a questão. Então, vamos lá. Agora eu tenho aqui que a nossa primeira derivada em x será, aí você vai escrever a nossa expressão aqui. Eu vou ter a do log natural, essa derivada deu 1 por x mais 5. Então, você coloca aqui, filhão, escreva aqui, por favor, 1 dividido por x mais 5, vezes e elevado a x à segunda mais 3x. Beleza? Menos log natural do x mais 5, vezes a nossa derivada. Quem é essa derivada? A derivada deu 2x mais um número 3, vezes o e elevado a x à segunda mais 3x. Tem que ter muito cuidado, senão a gente acaba errando essas contas aí. São vários detalhes. Dividido aqui por essa expressão aqui, e elevado a x à segunda mais 3x. Olha o inimigo querendo agir na nossa questão. Elevado aqui à segunda. Não sei por que apareceu embaixo uma derivada. Aqui embaixo é o quadrado, viu? Então, elevado à segunda potência. O inimigo querendo agir. Eu acho que você percebeu. Eu fiz para testar você. Chegando bem aqui, não adianta muito ficar mexendo nessa expressão, porque ele fez uma pergunta que vai facilitar a nossa vida. Eu já fiz a derivada, poderia fazer algumas simplificações aí, mas eu já posso fazer um favor. Sabe qual é? No lugar do x, eu jogo 0, que vai facilitar muito a nossa vida, porque ele está pedindo aqui não apenas a derivada, e que é a derivada nesse cara, quando x é 0. Então, aqui, aonde aparecer x, eu vou zerar. Preste atenção como vai ficar. A nossa derivada em 0 será... Aí você coloca o seguinte esquema. 1 dividido. Aqui você vai colocar 0 mais 5 vai dar 5, beleza? Posso colocar aqui? Então, bem aqui ficou 1/5. No lugar do x, estou colocando 0, porque é a pergunta da questão. Aqui vai ficar e elevado. 0 à segunda é 0. 3 vezes 0 é 0. Zerou aqui, ó. Está facilitando a vida. Menos log natural. Aqui vai ficar 0 mais 5, que é o número 5. Aqui do lado, o que é que eu posso fazer aqui do lado? Ajeitar o 5. 2 vezes 0
vai dar 0, mais 3 vai ficar o número 3 aqui. E aqui eu vou ter e elevado a 0 à segunda, é 0 mais 3 vezes 0, vai dar 0. E aqui embaixo eu vou ter e elevado a 0, que é elevado aqui à segunda potência. Olha como facilitou a nossa vida aí bastante. Então, você tem na boa aqui o nosso esquema. E agora, o que é que você pode fazer? Você pode, nada mais, nada menos, que dar uma organizada nessas contas aí. Você vai ter o seguinte, a nossa derivada em 0 será igual, e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1/5. E eu não sei se você percebeu, aqui embaixo também, e elevado a 0 é 1. 1 à segunda é 1, não precisa nem olhar para o denominador. Então, vai ficar 1/5. 3 elevado a 0, aqui também vai dar 1. Esse carinho, ó, tá vendo como facilitou a nossa vida? Aqui é number 1. E aí vai ficar menos 3 log natural de 5. E essa é a nossa resposta da nossa questão, essa é a derivada. Se você quisesse obter um valor aproximado, você pode obter, pega aí uma calculadora, vou pegar uma calculadora aqui, vou substituir para você, pega aí a sua calculadora e veja quanto dá. Eu fiz aqui a nossa conta, tá? Não é obrigatório, pode parar bem aqui, e aí você tem que a nossa derivada bem aqui, primeira derivada em 0, esse valor é de aproximadamente menos 4,6. Tá? Coloquei com uma casa decimal aqui para você aí. Então, boa questão. Garanto que muita gente erra essas questões, que aparece uma divisão, o cara entra em desespero, tem que fazer na manha, tá? Tem mais uma questão para você? Copia aí, rapidola. Vamos fazer agora uma questão muito tradicional em prova, que é essa aplicação aqui. Um tanque tem a forma de um cone circular reto invertido, como na figura aqui, com 4 metros de altura e raio da base 2 metros. Se a água entra no tanque a uma vazão de 2 metros cúbicos por minuto, calcule a razão em que o nível da água está subindo quando a altura é de 1 metro. E essa questão você resolve assim. Ele dá uma informação que, se ele não desse, você tinha que saber essa informação, que é o volume do cone, que é a área da base vezes a altura dividido por 3, que a gente vai utilizar. Para iniciar a questão, você pode iniciar na seguinte ideia. Bem aqui você pode passar aqui uma linha vertical, que é a nossa altura. Bem aqui você tem um raio. O que vai rolar nesse início da questão aqui é algo muito comum chamado semelhança de triângulo, que eu posso fazer uma semelhança entre triângulo retângulo maior e esse menor bem aqui. Observe aqui que nosso menor, aqui vale R, bem aqui vale H. Então, você pode montar uma proporção assim, ó, raio maior para raio menor, colocar bem aqui embaixo, ó, 2 está para R. Então, você coloca 2 está para R, assim como, olha, eu fiz um raio para outro raio, no caso, maior para o raio menor. Vou fazer a altura maior para a altura menor. E aqui do lado você coloca 4 está para H. Então, nessa jogada. E daqui eu consigo obter, isolar o valor do R. Então, daqui eu tenho que 4R vai ser 2H. E eu tenho que o nosso raio vai ser H dividido por 2. Foi o que eu fiz. Passei o 4 dividindo, e aí ficou 2H por 4, dividir por 2 em cima, 2 embaixo. Você pegou a visão aí, com certeza. Beleza? Nem precisava ter feito a conta para chegar nessa conclusão. Poderia ter feito pela lógica. Aqui é 4, aqui era a metade. Ó. 4, uma altura 4, o raio foi 2. Então, se aqui era H, esse R era evidente que era H sobre 2, que era a metade. Pegou a visão? Poderia ter pulado essa etapa aí de conta. Ah, mas por que eu fiz isso? Porque você diz assim, ó, nós sabemos, joga a tese aqui na hora, professor,
te dá 10 na correção. Nós sabemos que o volume do cone é esse esquema aqui, 1/3 de π, ou então pode colocar assim, ó, π dividido por 3, R à segunda vezes H. Então, como você vai escrever, não importa. O importante é que eu posso pegar esse meu R aqui e substituir. E aí já vou eliminar uma das variáveis, porque eu tenho volume, tenho raio, tenho altura, e eu tenho que relacionar nessa questão apenas o volume com a altura. É por isso que eu isolei o R aqui, para poder substituir bem aqui. Vai ficar assim, ó, π dividido por 3 vezes o meu valor do R, que é H dividido por 2 elevado à segunda vezes o H. E aqui eu vou ter que o meu volume vai ficar π dividido pelo número 3, e aqui eu vou ter o H à segunda vezes H. Se você concordar comigo, vai ficar H à terceira, né? Posso fazer mais uma linha, H à segunda dividido por 4 vezes H. Mas vamos logo dar uma organizada na casa. Eu tenho que o nosso volume será igual a quem? Aí você coloca assim, ó, π dividido por 3 vezes 4, que vai ser 12. Então, π dividido por 12, H elevado à terceira. Então, bem aqui eu relacionei essa ideia que a gente tem, o meu volume com a minha altura. É agora que vai entrar a derivada. Porque a derivada é uma taxa de variação, né? Então, por exemplo, quando ele diz na minha questão que a água entra no tanque a uma vazão, uma razão aqui de 2 metros cúbicos, se você observar pela unidade, você tem a divisão aqui de volume por tempo. Então, eu preciso ter, na minha questão, um volume dividido pelo tempo. E como é uma razão, é a vazão que eu tenho aqui, que é a minha taxa de variação. Porque a derivada, se você não sabe, ela tem algo muito importante, que é, uma das aplicações é você saber que a derivada é a taxa de variação. Nesse caso aqui, a taxa que varia é o meu volume em relação ao tempo, esse 2 metros cúbicos por minuto, bem aqui. E é bem aqui, ele diz assim, calcule a razão do nível da água, o nível da água que está subindo quando a altura é 1 metro. Ou seja, a minha taxa de variação da minha altura, né, em relação ao tempo, eu quero saber como está variando essa razão da minha altura em relação ao tempo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu chego bem aqui, vou fazer uma derivada, uma derivação implícita, à esquerda, à direita, em relação ao tempo. Essa é a jogada dessa questão, que torna essa questão muito candidata a cair na sua prova, por exemplo. Então, isso aqui você vai ter que a nossa derivada, eu vou derivar o meu volume em relação ao meu tempo, a minha função, ó, derivada do volume em relação ao tempo. Só que eu derivo à esquerda e à direita. Então, eu vou derivar aqui, ó, o meu volume em relação ao tempo. Só que a derivada de H terceira, que você tem que tomar cuidado. Como é que eu derivo esse H terceira? Você vai fazer assim, ó, estou derivando a minha função, né? O volume em relação ao tempo, que é derivar à esquerda e à direita. Vai ficar assim, π sobre 12 é um número, então você repete π sobre 12, e aqui vai derivar. Quem é a derivada de H terceira em relação ao tempo? O expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do H em relação ao T. É essa jogada que muitos alunos não percebem, né? Que é a sacada dessa questão, é essa derivação bem aqui, ó. Tem que ter cuidado. Então, eu tinha, só para recordar, o volume, que é π sobre 12 em relação, vezes H terceira, eu vou derivar esse volume em relação a T, e aí eu tenho que derivar o H ao cubo, regra da cadeia, vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada de H em relação a T. E agora é só substituir o que eu tenho. Olha só, eu tenho essa derivada do volume em relação ao T. Esse cara aqui é esse 2 metros cúbicos por minuto. Então, aqui você vai substituir, ó, 2 é esse dV por dt, derivado do volume aqui, igual a π, pode até fazer logo, se quiser, uma simplificação bem aqui. Você pode dividir esse cara e esse cara por 3,
Então, vai ficar π dividido por 4 vezes h terceira. Eu já sei qual é o valor do h, não sei se você percebeu. O h vale 1, vezes a derivada que eu quero, a razão que eu quero, a taxa que está variando a altura em relação ao tempo. Pegue a visão. Pô, olha só, não vai se perder subindo quando a altura vale 1 metro. Esse 1 metro é o valor do h. Então, eu tenho que o meu h vale 1 metro, bem aqui. Eu tenho que esse cara aqui é a derivada do volume em relação ao tempo, 2. E eu acho a taxa que está variando a minha altura em relação ao tempo, que é a razão que ele pediu. Beleza? Aqui é só você isolar a derivada, joga o 4 multiplicando o π dividindo, e você tem aqui que a nossa derivada da altura em relação ao tempo vai ser igual a 4 vezes 2, vai dar 8. 8 vezes 8, aqui, ó, 4 vezes 2, 8, dividido por π. Então, a taxa da minha altura, que está variando a altura em relação ao nosso tempo, é esse valor. Você pode pegar aí uma calculadora e achar um valor aproximado, 2,55 metros, aqui, ó, metros por minuto. Tá? A unidade do tempo é minutos, que foi utilizado o minuto. E aí você sambou na questão, fique preparado, porque essa questão poderá aparecer na sua prova aí e você vai gabaritar. Então, na aula de hoje eu resolvi aqui com vocês várias questões de cálculo, basicamente de um assunto que sempre aparece, que é o assunto de derivada. Se você tem dificuldade em cálculo, está no lugar certo. Sempre acompanhe aqui as nossas aulas. Tem várias aulas, tem mais de 100 aulas de derivada para você gabaritar. Não esqueça de deixar uma curtida aí e compartilhar para a galera da sua faculdade, que eu resolvi uma prova que de repente pode ter sido a prova da sua faculdade. E se você quiser me mandar a prova da sua faculdade, eu posso avaliar para a gente poder comentar aqui várias questões, beleza? Vou deixar um link aqui embaixo, um endereço para você mandar a sua prova aí, para a gente poder olhar e poder te ajudar. Show de bola? Até a próxima! Rapidola!